A grande questão diplomática da guerra entre Rússia e Ucrânia dos últimos dias se refere ao papel da Coreia do Norte. Segundo afirmou o primeiro, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte estaria sim mandando soldados para lutarem junto com a Rússia contra a Ucrânia. Na sequência, nós teremos que os Estados Unidos e também a OTAN vão afirmar que sim, nós temos que soldados da Coreia do Norte estão lutando na guerra, ou indo, no caso, para treinarem na Rússia para lutarem contra a Ucrânia. Depois ainda, vale mencionarmos que o que acabou mencionando quando ele faz o discurso ali para a Ucrânia, para a população da Ucrânia, de que sim, soldados da Coreia do Norte estão lutando do lado da Rússia em território da Rússia contra a Ucrânia, enfim. Agora nós temos o Pentágono afirmando que soldados eventualmente da Coreia do Norte estão sim indo para a guerra, e mais do que isso, os soldados norte-coreanos estão indo justamente para a posição geográfica de Kursk. Nós sabemos que Kursk é uma região que os ucranianos invadiram aí em agosto de 2024 e a Rússia tem feito uma contraofensiva nesta região a fim de reconquistá-la, retomá-la e assim por diante, embora não tenha sido tão simples a reconquista do território de Kursk por parte da Rússia. Entre outros assuntos, nós iremos falar também sobre se os soldados da Ucrânia, ou melhor, da Coreia do Norte estão lutando contra a Ucrânia, enfim, a possibilidade da Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance contra o território russo, porque na concepção mesma já do governo Joe Biden, seria algo bem grave caso realmente haja soldados da Coreia do Norte lutando na guerra contra a Ucrânia. Hoje é dia 28 de outubro de 2024 e nós iremos falar destes e outros assuntos. Mas antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, então aí, conforme nós temos, Ucrânia e Rússia, uma guerra que completará 3 anos no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, se não houver paz, né? Torcemos para que haja algum meio para que os países entrem em paz, enfim, tá? Bom, em relação à Ucrânia, nós temos alguns ataques ucranianos bastante específicos dentro do território da Rússia, conforme nós vamos observar aqui também, né? Porque nós sempre começamos os nossos vídeos tratando da questão diplomática, depois sobre os movimentos militares da Ucrânia e, por fim, os movimentos militares da Rússia. Vamos observar. Nós temos aí, em termos de diplomacia, esta posição dos Estados Unidos de discutir que se os soldados da Coreia do Norte estiverem na Ucrânia, aquela coisa que nós começamos falando no nosso vídeo, haveria a possibilidade da Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance. Esta é uma demanda que já tem um tempo, não é, da Ucrânia, e o fato da Rússia colocar ali um ponto, uma linha vermelha de que se a Ucrânia eventualmente utilizar mísseis de longo alcance que são da OTAN, a OTAN estará em guerra com a Rússia, assim por diante, ok? Haveria retaliações. Esta a discussão da diplomacia no atual cenário, não é? De um lado nós temos o Zelensky pedindo para os países permitirem que ele utilize armas de longo alcance e tal. Por outro lado, a posição russa de que se a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance, os países que fornecem tais mísseis estariam em guerra com a Rússia, coisa do gênero, né? Então, é algo que ainda é um impasse, né? Esta é a realidade. Por sua vez, vamos observar que a Ucrânia fez ataques com drones atingindo algumas regiões. E claro, o objetivo por parte dos ataques da Ucrânia contra a Rússia, em boa medida, é atingir a infraestrutura, conforme nós mencionamos aqui algumas vezes, não é? Alguns ataques bem-sucedidos por parte da Ucrânia, atingindo ali infraestrutura, seja armazéns de munições, seja também não só os armazéns de munições, mas também fábricas ou estrutura elétrica e assim por diante. Aliás, a respeito de estrutura elétrica, a Rússia fez ataques com drones contra o território ucraniano, atingindo lamentavelmente população civil, né, com 5 pessoas, acho,
salvo engano o número é este e não maior até, pessoas perdendo a vida, infelizmente, mas o foco russo ali naquele, né, contexto em Dnipro, né, foi justamente contra a infraestrutura de geração de energia, né? E a mesma coisa nós temos que a Ucrânia faz contra a Rússia a fim de atingir infraestrutura, conforme nós observamos. Agora, a Ucrânia atingiu Voronezh, que é um oblast vizinho da Ucrânia, bem como também a região de Verdiansk, que é uma região ao sul do território de Zaporítia. O foco ali seria atingir justamente a infraestrutura de ferrovias, tá? E além do mais, a Ucrânia acabou atingindo uma casa na região de Belgorod, né? Belgorod, onde há uma discussão a respeito da possível incursão terrestre da Ucrânia no território da Rússia e um eventual avanço, não é? Justamente para tentar defender Kharkiv, porque a partir de Belgorod nós temos a Rússia invadindo o território de Kharkiv com o objetivo de avançar em direção ao sul, conforme nós já analisamos aqui várias vezes no fronte de guerra, tá? Então nós temos aí essas três questões importantes da Ucrânia fazendo ataques contra Voronezh, Zaporítia e também em Belgorod. Aqui o mapa mostra pra gente as posições geográficas dos ataques eventuais da Ucrânia, tudo bem? O mapa aí traz para nos traz, melhor dizendo, justamente as regiões e os ataques, enfim, vocês podem ler essas informações todos os dias, elas são atualizadas de hora em hora, ok? Lá no site do Live Up Map, ok? Aliás, em alguns vídeos eu deixo até o link aqui na descrição para você dar uma olhada, tudo bem? Quem quer ter acesso às informações, dê uma olhada lá. Então aqui o fronte de guerra, conforme observamos, vou aumentar o mapa para você observar, tudo bem? E destacar alguns pontos conforme estou aqui observando com vocês. Esta região aqui, avançando no mapa aqui com vocês, vejam vocês o seguinte, né? Cadê o mapa? Achei. Avançando, o território de Belgorod é esse daqui, ao norte, o território de Voronezh é este outro, a nordeste, e por fim o território de Zaporítia é este aqui, ok? Onde eu faço essa seta vermelha. Acho que deu para visualizar, espero eu que sim, né? No caso aí, a Ucrânia fez ataques contra o território de Belgorod. Aliás, o tempo todo nós temos a Ucrânia buscando atingir infraestrutura militar, seja em Briansk, aqui onde eu faço o X, em Kursk, ou mesmo em Belgorod, e também Voronezh, ok? E no caso aí, nós tivemos a Ucrânia atingindo região urbana na região de Belgorod, na própria capital, né? Em Voronezh, nesta região lá do interior, conforme nós vemos aqui, ó, eu voltei o mapa para nós observarmos. É nesta região que nós temos justamente uma destilaria que teria sido atingida pela Ucrânia e está pegando fogo, enfim, não é? Destilaria importante para a fabricação de combustíveis que são utilizados no âmbito, no contexto da guerra, certo? Agora, o curioso é a precisão, em alguma medida, dos alvos da Ucrânia dentro do território russo, né? Eu falo disso aqui, o pessoal me xinga, fala que eu estou defendendo a OTAN, a expansão da OTAN. Não, é terrível, né, gente? É um fla-flu, né? Bom, de qualquer maneira, o ataque ucraniano dentro da Rússia atingindo a infraestrutura, dessa vez aí bastante bem sucedido, conforme nós observamos. E mesmo ainda o ataque que a Ucrânia fez contra a infraestrutura ferroviária na região ao sul, aqui nesta localidade, nós temos o oblast aqui de Zaporítia. Eu acho que vale até a pena nós destacarmos na cor roxa para ficar claro, não é esta região aqui, ó, de Zaporítia, e o ataque nesta localidade aqui, justamente para atingir ferrovia e, claro, comprometendo, por sua vez, a infraestrutura de transportes, que, por sua vez, é fundamental para o contexto da guerra, não é? Se não houver um sistema de transporte coeso, funcionando e assim por diante, tudo é comprometido, tá? Então, são estes três ataques importantes que a Ucrânia fez contra o território da Rússia. E aqui temos algo a pensarmos a respeito do armamento de longo alcance. Por quê? A Ucrânia utiliza, em boa medida, drones contra a Rússia, contra o território russo, certo? E mesmo com toda a dificuldade que o drone tem de operar, a velocidade, o alcance máximo que um drone consegue chegar, etc. tal, nós temos a Ucrânia conseguindo atingir infraestrutura importante da Rússia, tá?
se eventualmente a Ucrânia pudesse utilizar armas de longo alcance, muito provavelmente o cenário da guerra mudaria. Não é? Esta é a observação de muitos e eu concordo plenamente. Ainda que a Rússia tenha os artefatos nucleares e eventualmente a guerra possa escalar para uma outra realidade, para um outro nível, né? Mas o fato é que se a Ucrânia realmente puder utilizar armas de longo alcance, muito provavelmente mais infraestrutura da Rússia vai ser atingida e comprometida aí à medida que a Ucrânia fizer ataques contra a Rússia, tá? Então vamos aí acompanhar. Agora, é a discussão sobre o Pentágono, não é o Pentágono, é a agência militar dos Estados Unidos, no caso, né? O Pentágono não é uma agência militar, é um departamento militar, ok? É um departamento de defesa, conforme nós sabemos. E aí, este departamento vai dizer que sim, os soldados norte-coreanos, caso estejam indo para a Ucrânia, contra a Ucrânia no caso, a Ucrânia poderia utilizar os mísseis de longo alcance. Não é isso? Agora, parece que também a própria Coreia do Sul vai discutir o uso de não somente fornecer armas para a Ucrânia, mas também soldados. Vamos acompanhar e observar qual será o desdobramento dessa história. Pelo que parece, não há nada que nos indique que haverá paz no atual momento, né? Agora, por sua vez, o tempo todo também a Rússia acusa que soldados de nações da OTAN, de países da OTAN, também estão lutando na Ucrânia, né? E aí sempre a justificativa, não são soldados que, sei lá, a Alemanha mandou, ou a França, mas sim são pessoas que se decidiram, não é que decidiram, melhor dizendo, ir para a guerra por vontade própria e não por decisão do Estado, não é dos Estados ou da França ou da Alemanha ou de qualquer outro país aí da OTAN, por exemplo. Diferentemente da relação militar de maior proximidade entre a Rússia e a Coreia do Norte, mas vamos acompanhar. Sobre o fronte de guerra, nós temos uma disputa bem acirrada em Kursk, certo? A principal região de disputa territorial em Kursk envolve a disputa por Malaya Lochnaya e também por Korenev, conforme nós observamos, tudo bem? A Rússia tem feito alguns avanços nesta região, conforme nós observamos, e por sua vez também a Ucrânia busca fazer alguns avanços, especialmente em direção a Korenev, tá? Então há uma guerra ainda muito acirrada nesta região. Porém, o que muito importa nós observarmos sobre o fronte de guerra é a região do Donbass e, em especial, o Oblast, não é a região de Donetsk. Em Donetsk nós temos, pelo que nos parece, conforme os movimentos militares da Rússia nesses últimos 3 meses, há um esforço muito forte por parte da Rússia para conquistar a região de Donetsk. Tá? Então é esta a força de guerra russa atuando de maneira bem significativa e intensa na região de Donetsk. E claro, vamos observar aqui nas próximas imagens justamente o fronte de guerra de Donetsk. Tá? Bem, quando nós falamos em Donetsk, nós estamos falando em uma das províncias que faz parte aí, não é isso? Do chamado Donbass, que vocês visualizam aí destacados na cor vermelha. E há um interesse russo, pelo que nos parece, em conquistar todo o Donbass nos próximos meses, tudo bem? Então, há um interesse russo aí de avançar firmemente aqui nesta região e conquistar toda esta região do Donbass, tá? Vamos acompanhar. Aí aqui está, né? Uma das discussões, quando haverá paz e como será essa paz. É muito provável que a Rússia não saia do território da Ucrânia. Também, por mais que alguns acreditam que deva sair, não estou discutindo aqui a questão moral da coisa, discutindo a questão do que é possível no atual cenário, dia 28 de outubro de 2024. Né? No atual cenário, a Rússia não sairia da Ucrânia ocupada, digamos assim. Né? No máximo, a Rússia sairia de Zaporizhzhia e de Kherson, mas a Rússia não vai entregar no atual cenário o Donbass. Tudo bem? Então a região de Luhansk, que basicamente foi toda conquistada pela Rússia, quase, né? Só falta a porção ali centro-oeste do território, tudo bem? E
o Donetsk, que falta parte ainda, uns 35% do território de Donetsk a ser conquistado pela Rússia, né? A Rússia busca, ou tem buscado, avançar na direção de Pokrovsk. Se a Rússia chegar até Pokrovsk, é muito provável que ela domine todo o Donbass, né? Tudo bem? E o norte de Zaporígia também. Vamos observar, porque há rodovias importantes ali que trazem soldados, munições, armamentos, enfim, pelo caminho, ok? Desta rodovia. Nós falamos até aqui sobre ela em vídeos passados, para abastecerem a região do Donbass, onde há resistência ucraniana e assim por diante, não é? Se realmente a Rússia conseguir vencer nestas localidades e conquistar o território de Pokrovsk, a situação fica bem difícil para a Ucrânia, tudo bem? Então, esta região aqui a qual estamos mencionando, tudo bem? Estou destacando aqui na cor roxa, perfeito? Vamos observar o que houve nesses últimos momentos aí da guerra. Notem só, nós tivemos a Rússia dominando toda a região de Vuhledar, certo? Nós falamos aqui quando houve a queda de Vuhledar, tá? E a partir de Vuhledar nós vemos que a Rússia avança, tá? E a Rússia avança para esta região de Kurakhove. Nós falamos aqui sobre isso, tudo bem? Há um interesse russo muito firme em avançar na direção de Kurakhove e também Toretsk, além, claro, de Chasiv Yar, conforme nós estamos observando, ok? Então este é o fronte de guerra aqui importante. Bem, então nós vemos aí na atualização desse mapa, não é? Justamente que Vuhledar já ficou para trás. O interesse russo é ocupar estas regiões aqui, mas para tanto precisa primeiro conquistar a região de Kurakhove, né? O grande foco é esta região de Pokrovsk aqui, tá? Conforme nós estamos observando. Agora, um detalhe importante aqui, ó, na nossa síntese, Rússia conquista Selidov, tudo bem? Logo aí embaixo é a última frase, tudo bem? Rússia conquista Selidov. E primeiro conquista, né, importante recente, a mais importante foi Vuhledar e agora Selidov, ou seja, a Rússia vai fechando este fronte e o foco é lutar em Pokrovsk, conforme nós estamos observando, tá? Então aí nós temos Vuhledar, conforme nós mencionávamos. Na sequência nós temos ali Bakhmut, Chasiv Yar, não é? A Rússia passou por Bakhmut e está agora em Chasiv Yar, nós já falamos disso aqui algumas vezes, e claro, passou por Ukrainsk e avançou para Selidov, e pelo que nos parece a Rússia conseguiu conquistar pelo menos parte considerável desta região de Selidov. O próximo passo, não é, após Selidov, é justamente aí, ó. Então vemos aí o destaque de Selidov, certo? Depois o próximo passo é justamente Pokrovsk, tudo bem? Nós já falamos aqui no nosso canal, pesquise aí, ó, geopolítica de Donetsk, algo assim no nosso canal, que tem um vídeo ali tratando da importância geopolítica desta cidade, desta região aí de Pokrovsk, no interior do território da Ucrânia, enfim. Então o que nós estamos assistindo, conforme vimos, é um avanço russo nas regiões de Vuhledar, Selidov e Chasiv Yar, tudo bem? O foco é fechar toda esta região e por fim conquistar a região de Pokrovsk, conforme estamos aqui reiterando algumas vezes, né? Porque é uma região de importância significativa em termos de posição geográfica, distribuição logística, ok? E eventualmente ponto nevrálgico, ok? Em especial é um ponto de muita importância para toda a coordenação da defesa na região do Donbass, porque é por onde chega, repito, armamentos, pessoas e assim por diante, tudo bem? Então aí, situação difícil para a Ucrânia na região do Donbass. Ainda que vão falar por aí, não, mas as cidades que estão sendo conquistadas pela Rússia são cidades pequenas. Ok, é um fato, né, que não tem tanta relevância. Olha, a guerra se ganha não é aos poucos, a cada pouca cidade conquistada, as pouquinhas, pequenininhas, enfim, vai se, né, somando uma extensão geográfica considerável que a Rússia já dominou da Ucrânia. Outro debate que estão fazendo por aí é nesse último ano a Rússia avançou menos do que a Ucrânia avançou, né? Ok, mesmo, mas pô, apesar disso, a Rússia tem avançado. Não é porque eu quero, é uma realidade,
tá? Assim, quando a Ucrânia invadiu ali o território da Rússia, né, invadiu Kursk, chegou a dominar coisa de 1.300 km², há quem diga que nem chegou a tudo isso, né? Não sei, a maior parte das informações dos mapas nos evidenciou isso, né? A parte de geolocalização, mas dizem que não, a Ucrânia chegou a ter alcance sobre os territórios através de artilharia e tal, mas não chegou a dominar os territórios e nem construiu linhas defensivas e assim por diante, ok? É ok, mas o fato é, houve a invasão da Rússia por parte da Ucrânia, tá? 1.300 km², pelo menos, ficaram ali sob o alcance militar da Ucrânia, dentro da Rússia, tá? E aí nós falamos sobre isso aí, o pessoal, não, do jeito que vocês estão falando, parece que a Ucrânia vai chegar em Moscou. Não, nós estamos falando que a Ucrânia chegou no interior do território de Kursk. A Ucrânia avançou, conquistou a região de Znagost, conquistou a região de Guiev, conquistou a região de Sudzha, que é a mais conhecida, não é? E avançou na direção de Koronevo, não é? E houve a evacuação em Koronevo, houve a evacuação civil também em Hilsk, porque o próximo passo da Ucrânia é chegar até o território de Hilsk, né? Isso está 500, 600 quilômetros de Moscou, né? Nem sei se é tanto assim, menos, né? Uns 400 quilômetros de Moscou, em linha reta, né? A Ucrânia chegou em Moscou? Não, ninguém disse isso, né? Foi só uma observação da realidade. A Ucrânia realmente deu um golpe ali contra a Rússia que ninguém esperava. Pelo que se discutiu por aí, nem os Estados Unidos sabiam que a Ucrânia iria invadir o território da Rússia, né? Por quê? O objetivo da Ucrânia foi agir em silêncio, utilizando tropas de alto nível ali, não é? Militares bem treinados, capacitados, enfim, justamente não vazar informação para que essa informação não chegasse para a Rússia, até porque muita informação das tomadas militares e de ações que a Ucrânia faria vazaram de alguma maneira e foram parar em Moscou, não é? Então a Ucrânia não teria mencionado que iria agir militarmente contra o território russo, justamente para que as informações não vazassem e não chegassem até Moscou, tudo bem? Para que a Rússia não precavesse, digamos. E assim foi feito, né? E vamos continuar acompanhando. Então, notícia hoje: a Rússia avançou sobre o território de Selidov, ok? Se realmente conquistar esta região, nos próximos dias nós vamos ter maior clareza sobre isso. O próximo passo, conforme nós estamos observando, passa a ser cada vez mais a região de Pokrovsk. Não significa que vai ser fácil também, até porque o custo humano e material que a Rússia tem empreendido para a conquista dessas regiões tem sido bem elevado, certo? No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva, divulga o nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica. E mais ainda, sempre eu digo a você, respeita a geografia. E, por fim, dê uma olhada no nosso e-book, um material de estudos feitos para você que quer aprender geopolítica, entender como funciona a questão da geopolítica e assim por diante. O tripé da geopolítica: a geografia, a história e a política. Dê uma olhada. Mas é isso. Bons estudos, respeita a geografia. Tchau, pessoal.